amados irmãos, neste momento eu quero deixar uma rápida palavra, mediante a oportunidade que me foi dada, que se encontra em Mateus capítulo 14, versículo do 22 ao 32, que diz assim: E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. De chegada, já era tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 30. Mas sentindo o vento, teve medo, e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Versículo 32. E quando subiram para o barco, o vento acalmou-se. Quando nós olhamos essa leitura, nós vemos aqui algumas coisas que Jesus, ele por si deixou retratado esse momento na vida de um dos nossos irmãos, Pedro, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu aprendi lendo esta palavra. Quando eu olho para esse momento que foi registrado de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, eu olho que Jesus, ele havia ordenado aos seus discípulos que entrassem naquele barco. E a primeira lição que eu aprendo é que muitas vezes o Senhor, ele nos coloca, nos manda ir por caminhos que aparentemente parecem que não vão dar certo. Mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus é aquele que te encaminha e ele sabe qual é o melhor caminho para as nossas vidas. Talvez você se encontre até meio perdido diante de alguma situação. Eu quero dizer, o Senhor é aquele que te direciona. Quando nós olhamos para o seguinte da história, quando nós olhamos para o enredo, para a leitura, nós vemos que quando eles já estavam no meio daquele momento, no meio daquele mar, a Bíblia diz que o vento começou a agitar aquelas ondas e as ondas começaram a açoitar o barco porque o vento era contrário. Quando nós olhamos às vezes para as nossas vidas ou mediante ao momento que nós estamos vivendo, a Igreja de Cristo se sente açoitada, sente-se balançada mediante os últimos acontecimentos, mas Jesus é ainda aquele que está no controle da Igreja, é aquele que está no controle da tua vida, da minha vida, e nesta noite Ele ainda está movendo tudo ao nosso favor. Ele continua nos guardando, continua nos protegendo, ainda que Jesus esteja, como nesta ocasião estava no monte orando, Jesus está vendo de cima tudo isso que está acontecendo e ele busca em nós uma atitude, ele busca em nós uma mudança. Quando nós olhamos que por volta da quarta vigília da noite, era madrugada, era por volta das 3 horas da manhã, a Bíblia nos diz que Jesus vem andando, a Bíblia nos diz que Jesus vem andando por cima das ondas, por cima das dificuldades. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a onda que tem submergido o teu barco, mas eu quero te dizer nesta hora, Jesus, ele está vindo por cima de tudo isso é pequeno diante do poder do nosso Deus. Ele vem por cima dizendo assim: eu que mando, eu que comando, tudo está no meu controle, não tem nada fora da direção, eu continuo trabalhando em favor, mas está perdido, está fora do controle. O Senhor é aquele que dá a última palavra, o Senhor é aquele que tem tudo sob controle. Fica tranquila, aquieta o teu coração nesta noite, o Senhor está cuidando, mas eu estou com medo por esse momento que nós estamos enfrentando. Eu quero dizer que Ele continua cuidando de ti, continua buscando, continua orando, continua intercedendo, fazendo a tua parte. Quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor é aquele que peleja por nós.
Mais adiante nós vemos que os discípulos até viram Jesus andando por cima daquela dificuldade, daquelas ondas contrárias, mas eles tiveram medo. Eu quero dizer para você nesta hora, talvez você esteja com medo do momento que está se passando. Jesus mesmo, você entendendo que ele está no controle de tudo, não consegue ver Jesus no meio disso, acha que está entregue. Eu quero te dizer nesta hora, Jesus, ele está indo ao teu encontro. A Bíblia diz que os discípulos olharam e disseram: é um fantasma. Não é um fantasma, é o socorro que está chegando para você e para mim nesta hora. Eles ficaram assustados, eles tiveram medo. O medo é normal, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa essência, somos seres humanos, é normal estarmos com medo, mas o Senhor, ele ainda é aquele que está vindo no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Pedro, sempre haverá um Pedro, que mesmo vendo que 11 estão com medo e não tem coragem de ir ter com Jesus, o segredo para que Jesus entre no teu barco, ainda que mais sejam aqueles que estejam com medo, se posicione como fez Pedro. A Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo. A Bíblia diz que Pedro saiu e caminhou por cima das águas. É bom você estar de pé diante de tudo isso e dizer: Senhor, ainda que seja algo que esteja atormentando, que tenha trazido medo, Senhor, eu vou me colocar de pé e eu vou caminhar na tua direção, porque eu sei que é o Senhor que comanda a minha casa, é o Senhor que comanda a minha vida financeira, é o Senhor que comanda a minha vida emocional, não tem nada fora do controle. Jesus disse: então vem, Pedro, e o Senhor Jesus nesta hora está dizendo: então vem, Maria, então vem, José, então vem, Edna, vem que eu estou aqui te esperando. É necessário nos posicionarmos e buscarmos Jesus, porque ele está dizendo: vem ter comigo, vem ao meu encontro, vem buscar socorro, vem que eu tenho resposta para você. A Bíblia nos diz: 11 ficaram com medo, mas um teve coragem. Nesta noite, seja você aquele que tem coragem de se levantar diante da situação, diante do medo que a tua casa se tornou, diante do medo que o teu trabalho se tornou. Se posicione e diz: não, vou ter com Jesus, porque é Jesus que vai acalmar este mar e tirar este medo. A Bíblia diz que ele foi ter com Jesus. Quando ele chegou até Jesus, as ondas submergiram ele. O medo tomou conta também de Pedro diante daquela situação. Pedro também sentiu medo. A Bíblia nos diz que ele começou a afundar e Jesus estava perto dele. Quando nós damos o primeiro passo, Jesus, ele está conosco, dizendo: por mais que você esteja com medo, eu estou com você. A Bíblia diz que Pedro estava afundando e ele disse: salva-me, Senhor. Jesus estendeu a mão, tirou Pedro, e a Bíblia nos diz que Pedro entrou com Jesus no barco e o vento acalmou. Eu quero dizer para você nesta hora, meu querido e minha querida, que às vezes nós precisamos simplesmente crer que quando nós damos um passo para o Senhor Jesus, ele nos sustenta, ele garante a nossa vitória, ele garante a calmaria, ele garante o socorro, ele garante o sustento, ele garante a cura, ele garante a salvação, ele garante paz em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, tão somente creia que o Senhor é aquele que está no controle do teu barco, e mediante a todo este temporal, mediante a este vendaval, Jesus segura nas tuas mãos nesta noite e vai entrar contigo no teu barco. Vai haver calmaria, vai haver tranquilidade, vai haver paz no meio de toda essa turbulência, vai aquietar o teu coração, porque a paz do Senhor reinará em teu coração. Ele te sustenta, não faltará farinha na tua panela, não faltará sustento para tua família, porque o Senhor é aquele que te guarda e aquele que te cuida. Deus os abençoe em nome de Jesus.